Olá, tudo bom? Vou continuar aqui. Eu vou fazer alguns vídeos de 10 minutos, como eu falei no vídeo anterior. E eu vou usar outra parte da Bíblia, mas é o mesmo livro de 1 Coríntios, capítulo 8. Mas eu vou falar de outro assunto agora. Eu vou falar sobre a mesa dos ídolos. E depois eu vou juntar essas partes e fazer um vídeo e falar com mais pormenores, utilizando esse mesmo pensamento para dar uma sequência mais detalhada. Então, eu vou começar porque eu só tenho um prazo de 10 minutos para fazer esse vídeo. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 10. Porque se alguém te vir a ti que tens conhecimento, sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos. Interrogação. Então aqui nós vemos que esse versículo ele é uma pergunta. E ele é uma pergunta que o apóstolo Paulo está fazendo. E ele é uma pergunta que ele é uma pergunta excepcionalmente muito importantíssima, que está escrito dentro da Bíblia. Eu diria até que esse versículo seria um dos versículos mais importantes da Bíblia. Exatamente. Vamos lá, eu vou dar só um resumo da minha interpretação espiritual, baseado naquilo que eu já li e que eu já estudei, vendo a Bíblia, a palavra de Deus, até o meu limite. Então, está escrito aqui, no começo do versículo, porque se alguém te vir a ti. Então, essa palavra por quê? Porque Paulo, ele está falando um assunto específico. E aqui ele está dando os esclarecimentos, por isso que ele fala, porque se alguém te vir a ti, ou seja, no contexto do capítulo 8 do livro de 1 Coríntios, ele está ensinando para os membros da igreja que alguém pode vir até o crente cristão, que está integrado dentro da igreja. Então, ele está ensinando. Preste atenção. Se alguém te vir a ti, quem é esse alguém? Aqui ele vai, na continuação do versículo, ele vai identificar quem é esse alguém, quem são essas pessoas. Veja bem, ó, que tens conhecimento. Então, aqui a gente já começa a entender de quem Paulo está falando. Ele está falando das pessoas que estão dentro da igreja e que são justamente os líderes religiosos. Por quê? Porque os líderes religiosos, eles têm conhecimento. E como que eu sei que ele está falando para a igreja? Porque todo livro que está escrito na Bíblia, principalmente do Novo Testamento e principalmente e inclusive do apóstolo Paulo e dos outros apóstolos, são todos livros de ensino explicativos.
Então, por isso que eu sei que Paulo está falando para a igreja. Ele não está falando para as pessoas que estão de fora da igreja. Então, a gente pode concluir que essas pessoas que são alguém, o alguém que ele citou, eles estão dentro da igreja. Se eles estão dentro da igreja, são justamente as pessoas que têm mais conhecimento, mais sabedoria, mais entendimento da palavra. Então, essa parte do versículo que ele diz que tens conhecimento, alguém que tens conhecimento. Ele não quis citar as pessoas que estão nos cargos de liderança da igreja, mas é isso que ele está dizendo. Então, ele está falando dos líderes da igreja, da sua igreja que você frequenta. Sentado. Vamos para a próxima parte. Sentado à mesa no templo dos ídolos. Essa parte é uma das partes mais importantes da Bíblia. Porque quando eu comecei a ler, a estudar a Bíblia, eu fiz isso por conta própria. Depois eu fui fazendo de vários jeitos. E quando eu cheguei nesta parte da Bíblia, nessa parte do versículo, deste versículo, eu fiquei muito assim confuso e surpreendido, porque conforme eu ia relendo, relendo, fazendo a leitura, refletindo, meditando nesta parte e neste versículo, eu cheguei à conclusão que, eu vou repetir de novo, sentado à mesa no templo dos ídolos, eu cheguei à conclusão que Paulo está falando que a mesa, aliás, vamos falar diferente, que o templo dos ídolos fica dentro da igreja que a gente frequenta, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Preste atenção. Se nesta parte anterior eu consegui identificar que essas pessoas que ele diz que é alguém que tem conhecimento, que tens conhecimento, é sinal que essas pessoas elas estão dentro da igreja por causa desses outros motivos que eu falei. Paulo ele está escrevendo para a igreja de Coríntios, que é a igreja que ele fundou em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não está falando do templo, das igrejas, do templo ou das igrejas de outras religiões, porque a Bíblia não tem nada a ver com outras religiões. Quando é citado algum ponto, algum aspecto específico a isso que eu disse agora, de outras religiões dentro da Bíblia, são fatos isolados. A maior parte do conteúdo bíblico é referente e direcionada ao público cristão, da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. E olha o que ele fala aqui, ó. Ele está falando que o templo dos ídolos, a mesa do templo dos ídolos, fica dentro da igreja. E todo mundo fica sentado à mesa. Os obreiros, os diáconos, os presbíteros, os anciões, os pastores, os crentes, os membros, os fiéis e assim por diante da igreja. Exatamente isso. Eu interpretei desta forma. Então vamos continuar para a gente ver essa pergunta que ele fez para a gente poder responder. Esse vídeo vai passar um pouco do tempo, mas é porque o versículo ele é muito importante e muito interessante.
É um dos melhores versículos da Bíblia. Aqui eu estou demonstrando que a igreja ela está corrompida. A igreja. Por isso que no livro de Tessalonicenses e no livro de Apocalipse, Jesus Cristo fala que o trono de Satanás está dentro da igreja de Tessalonicenses, que é uma igreja cristã, se eu não estiver enganado na minha interpretação. Depois eu vou falar sobre isso também. Mas eu só falei isso para comprovar que essa parte que eu li aqui, repetindo, sentado à mesa no templo dos ídolos. Não é o templo dos ídolos, não é a mesa do templo dos ídolos de outras religiões, porque igreja e templo pode ser considerado a mesma coisa. Casa, igreja, templo. Por exemplo, a igreja de Jesus Cristo, no livro de Filemão, que era o líder da igreja naquela época cristã, era dentro da casa dele. No livro de Filemão, que é um livro curtinho, que só tem uma página, está escrito que a igreja ficava dentro da casa de Filemão, do discípulo Filemão. Então é a mesma coisa. Continuando, próxima parte do versículo 10. Não será a consciência do que é fraco induzida. Está vendo? Vou parar por aqui, ó, para não ficar muito longe, ó. Não será a consciência do que é fraco. Quem é fraco? É os membros que estão abaixo da hierarquia, da categoria, da composição da igreja, que é, por exemplo, as pessoas que participam da igreja, mas não têm nenhuma relevância. São os membros, os crentes fiéis que participam da vida da igreja, que não tem um cargo eclesiástico dentro da igreja. Então, ele está dizendo isso, ó, não será consciência do que é fraco. Os fracos somos nós, os que nós estamos na base da estrutura hierárquica da igreja, que é a multidão, induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos. O que isso significa? Outra bomba bombástica. Paulo está falando que a consciência dos membros fracos é induzida a comer na mesa, sentado à mesa do templo dos ídolos que está dentro da igreja. Esse versículo é um dos versículos mais importantes da Bíblia, porque quem defende a igreja como sendo a igreja sem mácula, sem uma igreja pura, uma igreja sem conspiração, uma igreja que não tem problemas, está totalmente errado. Porque eu vejo muitas e muitas discussões, eu vejo pessoas que são religiosas, cristãs, defendendo a igreja, como é que se fala? A dentes e unhas, né? Assim, que não admite que as pessoas falam mal da igreja, mas aqui no versículo 10 eu estou expondo, somente utilizando o versículo 10,
uma constatação irrefutável de que dentro da igreja existe a mesa dos ídolos e os líderes religiosos, porque eles têm conhecimento maior do que o resto da congregação. Eles têm, porque eles são chefes, eles administram. Então, está apontando estas pessoas no versículo 10, eles estão sentados à mesa no templo dos ídolos e estão iludindo a consciência, estão deturpando a consciência dos membros que são mais fracos, que não têm tanto conhecimento, estão induzindo a comer das coisas sacrificadas aos ídolos. Ou seja, o que eles falam, Paulo está apontando os líderes religiosos, os coordenadores, os ministros, os anciãos, os que organizam a igreja. Estão induzindo esses irmãos a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? Interrogação. Então, nós temos que responder essa pergunta, é sim ou não, para ficar mais claro e terminar o vídeo por enquanto. E depois, nos próximos vídeos, eu vou falar mais sobre isso. Mas já deu para dar uma palavra, já deu para anunciar uma coisa incrível que acontece dentro de todas as igrejas. A minha resposta é sim, existe esta situação dentro de todas as igrejas. Ponto final. Fica com Deus, Deus abençoe e a paz do Senhor.